Bom, pessoal, então nós vamos, dando continuidade aí à nossa aula de Engenharia de Software 2, a gente vai discutir sucintamente o modelo de referência MPSBR Software. Então, como eu coloquei no início das primeiras aulas, nós vamos discutir esses modelos, primeiramente de maneira bem superficial, e num segundo momento nós vamos detalhar especificamente o modelo MPSBR Software. Bom, o modelo MPSBR ele foi criado num contexto no qual muitas empresas brasileiras não tinham nenhum tipo de certificação. A grande parte das certificações de empresas de software brasileiras estavam concentradas na ISO 9000, que não é uma norma específica de software, e nós tínhamos, como eu disse, pouquíssimas empresas avaliadas no CMM. Tá? Uma empresa em 97, duas em 99, até 2003, 30 empresas tinham sido avaliadas no CMM, que era um modelo americano, no qual a gente pagava muito royalties, o preço para a implantação era muito caro, então nós tínhamos várias empresas, desse montante de empresa, a maior concentração eram empresas que estavam avaliadas no nível 2 do CMM, algumas empresas no nível 3, uma no nível 4, que eram multinacionais, né? No nível 5 desculpa, no nível 3 e 4 eram empresas mais multinacionais, tinham mais poder aquisitivo para fazer esse tipo de certificação. Então o governo brasileiro ele estimulou a, a criação de um modelo próprio, de um modelo de referência para melhoria de processo de software próprio, e esse modelo foi o MPSBR. Então, como eu coloquei aqui, algumas pequenas e médias empresas nos níveis mais baixos e grandes exportadoras, empresas grandes, estavam no nível 4 e 5 do CMMI já em 2005. Esse quadro aqui já mostra uma atualização das empresas a partir de 2005. Então, o objetivo do MPSBR era a melhoria de processos de software nas micro, pequenas e médias empresas a um custo acessível em diversos locais do país. Esse foi o objetivo da criação desse projeto. Esse projeto ele foi coordenado pela Softex, tá? Que é um órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e foi conduzido principalmente por universidades, por pesquisadores da área de melhoria de processo de software. O MPSBR ele baseou-se, entre outros modelos, na norma ISO e EC 12207, que define um conjunto de processos para o modelo de ciclo de vida de software. A parte de avaliação e de capacidade do processo veio da 15504, tá? E a definição de alguns processos também veio do CMMI, ok? Então, principalmente o modelo de referência baseou-se então na 12207, na 15504 e no CMMI, e o método de avaliação também baseou-se na norma ISO EC 15504 e no CMMI. Então, nós vamos discutir agora, de maneira bem superficial inicialmente, o guia geral do modelo de referência MPSBR Software. Esse guia geral ele descreve um modelo de referência para melhoria de processo de software e fornece uma visão geral sobre os demais guias que apoiam os processos de avaliação e de aquisição. Então existe um modelo, um guia geral do modelo e existem vários guias de implementação dos níveis de maturidade. Eu vou discutir isso um pouco mais para frente. O modelo MPSBR está estruturado dessa maneira aqui, ele possui vários níveis de maturidade. Cada nível de maturidade contém um conjunto de processos que devem ser implementados para que a empresa possa ganhar maturidade de maneira previsível, né, para que ela implemente os processos que são mais prioritários. Cada nível de maturidade ele é composto então por um conjunto de processos. Cada processo tem um propósito específico e tem um conjunto de resultados esperados que vão poder ser mensurados no decorrer da execução dos projetos. O nível de maturidade ele tem um conjunto de atributos de processo. Tá? Os atributos de processo eles são comuns a todos os processos e também tem um conjunto de resultados esperados. Eu vou mostrar de maneira mais concreta isso aqui para ficar mais fácil, para a gente sair um pouco da discussão teórica, tá? Então, só a definição formal desses elementos que a gente acabou de ver.
O nível de maturidade, ele mede o grau de melhoria de processo para um pré-determinado conjunto de processos, no qual todos os objetivos definidos dentro desse conjunto são atendidos. A gente vai ver como medir esses objetivos, esses resultados esperados, os atributos do processo também, que estão dentro da capacidade do processo. A capacidade do processo, ela define uma caracterização da habilidade do processo de atingir os objetivos de negócio atuais ou futuros. Essas definições são bem teóricas, tá, pessoal? A gente vai ver isso de maneira um pouco mais prática. E o processo é um conjunto de atividades interrelacionadas que transforma entradas em saídas. Tá, aqui está a definição de atributos de processo. Eu vou pular essa parte aqui teórica e vou passar direto para a parte um pouco mais prática, tá? Então, o que são níveis de maturidade? O MPSBR especificamente ele tem 7 níveis de maturidade, que vão do nível G, que é o mais básico, até o nível A, que é o nível de maturidade mais avançado. Cada nível de maturidade contém um conjunto de processos. Por exemplo, nível G, ele contém o processo de gerência de requisitos e o processo de gerência de projetos. Isso significa que todo projeto que for executado na organização precisa atender a um conjunto de objetivos ou de resultados esperados de cada um desses dois processos aqui. Então vamos lá. O modelo, o guia MPSBR, ele é definido, ele é descrito conforme esse template aqui. Nós temos um processo, que aí no caso, por exemplo, aqui ele colocou medição e análise, um nível de maturidade ao qual ele pertence, no caso nível F. Ele tem a descrição do propósito desse processo. O propósito do processo de medição é coletar, armazenar, analisar e relatar os dados relativos aos produtos. Então aqui está a descrição. E tem um conjunto de resultados esperados. Tá? Aqui nós temos um conjunto de resultados esperados. Aqui eu só ampliei essa imagem. Tá? E aí, no nível de maturidade G, vamos colocar no G especificamente, eu tenho, então, 2 processos, gerência de projetos e gerência de requisitos, e esses processos contêm um conjunto de resultados esperados, GRE1, GRE2, GRE3, 4 e 5. Tá? E aqui, de gerência de projetos, de 1 a 19. Cada nível de maturidade tem um conjunto de atributos de processo, que são esses listados aqui. Tá? Na verdade, esses dois são os atributos de processo, esses são os resultados dos atributos de processo que eu vou mostrar nos próximos slides. Vou dar um exemplo mais concreto. O fato é que o resultado do atributo de processo ele é único para para todos os processos do nível de maturidade ao qual a empresa almeja alcançar. Então, dando um exemplo mais concreto, então aqui nós temos um exemplo de um processo do nível G, de gerência de projetos. Aqui está o propósito do processo, está toda a descrição, que o propósito é estabelecer e manter planos, que definem atividades, tal. Então, essa é a descrição do propósito. E aí, esse propósito ele é alcançado através do alcance dos resultados esperados desse processo. O propósito ele tem uma descrição bem abrangente, bem genérica. Já os resultados esperados eles são mais concretos, mais palpáveis. Por exemplo, o resultado esperado 01. O escopo do trabalho para o projeto é definido. Como é que uma empresa consegue atender esse resultado esperado? Ele atende esse resultado esperado através da elaboração de um documento que expressa, que mostra o escopo do trabalho para o projeto. Esse documento é uma EAP. Então, se a empresa elaborou a EAP do projeto, ela atendeu a esse resultado esperado. Existem outras maneiras. Se ela desenvolveu um cronograma detalhado que mostra as entregas do projeto, etc., ela também atendeu esse resultado esperado 1. O resultado esperado 2, de gerência de projetos. As tarefas dos produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando métodos apropriados. Então, quer dizer, se a empresa elaborou a EAP, pegou essa EAP, decompôs ela em atividades, em tarefas, utilizou alguma técnica para dimensionar o esforço, né, do projeto, dessas atividades, usou uma técnica de ponto de caso de uso, de ponto de função, e aí decompôs esses produtos de trabalho utilizando dado histórico. Então, ela atendeu esse resultado esperado 2. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos, resultado esperado 3. Bom, se a empresa definiu um modelo de ciclo de vida
e utilizou esse modelo de ciclo de vida, ela pode mostrar que ela tem um modelo de ciclo de vida definido através da própria EAP. A EAP é uma evidência de que a empresa utiliza determinado ciclo de vida, porque a EAP ela é dividida por fases. A elaboração do cronograma, o modelo de ciclo de vida do projeto pode estar expresso também no cronograma, então também é uma evidência. Então, tudo isso aqui, toda essa explicação que eu dei, representa o alcance de um determinado resultado esperado. Então, cada processo, tá, gerência de projetos, por exemplo, tem um conjunto de resultados esperados. Se você atender a todos os resultados esperados, você atendeu ao propósito desse processo, e se você atendeu o propósito de todos os processos do nível de maturidade que você está, você consegue alcançar um nível de maturidade específico, ok? Aí, na verdade, são os resultados esperados e os atributos de processo. Então, existem vários atributos de processo. Os atributos de processo já são definidos por nível de maturidade. Então, nós temos, por exemplo, para o nível G, nós temos que alcançar o resultado do atributo de processo 1.1, 2.1 e 2.2, ok? Então, o atributo de processo 1.1 é o processo executado, e eu tenho os resultados do atributo de processo, que é o processo atinge os seus resultados definidos, ok? Ou seja, tudo que está definido lá no processo está sendo efetivamente alcançado em cada um dos processos do nível de maturidade. Eu coloquei agora o segundo atributo de processo, 2.1, processo é gerenciado. Isso significa que os resultados esperados são: existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo. Ou seja, existe um documento que descreve a política organizacional para um determinado processo. Ou seja, para a gerência de requisitos, existe um papel atribuído de analista de requisitos, ele descreve como o processo deve ser executado, quais são as ferramentas que são utilizadas, etc. Ok? E aí nós temos dois outros resultados de atributo de processo. A execução do processo é planejada, tá? Então, quer dizer, você precisa deixar claro, através de um cronograma, por exemplo, que a execução da gerência de requisitos foi planejada e que, finalmente, a execução do processo foi monitorada e foram realizados ajustes quando necessário, quando alguma coisa se desviou do planejado. Ok? Então, esses são os atributos de processo. A gente finaliza aqui essa descrição bem sucinta do MPSBR. Eu volto a lembrar que a gente vai discutir o MPSBR com mais profundidade nas próximas aulas. Não na próxima aula imediatamente. Na próxima aula a gente ainda vai discutir a ISO EC 12207 e a 15504, para depois a gente se aprofundar um pouco no MPSBR.